Canal Deuses do Cascalho, de volta aí na produção de conteúdo para vocês que gostam aí de acompanhar. Tem um apreço aí muito grande pelo público que a gente conseguiu aí construir ao longo, principalmente de 2024 e consolidando aí o trabalho também em 2025. Mas vamos ao que interessa, pessoal, que amanhã é dia muito importante aí de decisão de juros, então vamos passar aqui num formato um pouco diferente e falar um pouco aqui do Bitcoin. Só checar se está gravando, né? Para eu não estar falando aqui feito um abestalhado. Estamos gravando aqui sim. Bom, vamos lá, pessoal. Bitcoin na tela. Primeiro, nós tivemos aí um teste próximo aqui dessa região aqui de resistência para tentar desafiar essa estrutura. Então, hoje a gente chegou a tocar aqui incríveis 94.650 e essa configuração aqui do mercado desde o dia 21 de novembro, né, pessoal, que a gente vem aqui nesse zigue-zague sem sair muito do lugar, ainda zanzando aqui nessa estrutura, né. Ponto positivo aqui que já estamos trabalhando aí ligeiramente acima, né, da média de 9 períodos aqui em 92.200. E o principal desafio para quem acompanha nosso canal aí já de outros carnavais, sabe que a gente está aqui agora, né, numa zona bem desafiadora, com o preço aqui encaixotado entre 91 e 97, tá, pessoal? Então, aqui também se assemelha bastante aí com uma configuração aí, né, de o mercado estar consolidando nessas faixas aqui para quem sabe tentar desenvolver um pouco mais de queda ali. A gente tem algo para isso ali nos 74 mil, mas não é assunto ainda para isso, tá? O mercado ainda está tentando imprimir uma recuperação, tentando desenvolver esse 9,1 de compra. Está bem arrastado o mercado ultimamente, realmente esperando essa decisão aí por parte do Fed, né? E o que vem, principalmente para o ano de 2026. Então, aqui, pessoal, estamos presos nessa estrutura, tá? Vai desafiar aqui, né? Caso amanhã pode ser um dia de bastante volatilidade, o mercado se apresente aí no território comprador, 97.500, tá? É difícil demais, né? Passar de primeira aí, claro, a menos que tenha uma notícia que não está aí no script, tá? Que não foi ali combinado. E pode acontecer, tá? Mas, condições normais aí, 97,5, caso o mercado entre no modo de euforia, deve sentir essa resistência aqui. Colocando essa visão do semanal para vocês, pessoal, olha que interessante. Aí agora eu vou até apagar essa linha aqui da resistência. Pessoal, vai deixando o like aí, tá? Para ajudar. Conteúdo aí bastante interessante que eu vou passar para vocês aqui na sequência, então fica aí, tá? E já deixa o likezão. Então aqui a gente já observa também esse mesmo patamar, pessoal, da resistência dupla em 97,5, tá? Então, sendo testado esse ponto agora de baixo para cima, é bem chatinho, tá? Bem chatinho. A gente acabou perdendo aqui, né, a região aqui da média de 55, ó, que foi suporte aí por 3 oportunidades, tem uma aqui mais para trás, e infelizmente aqui não segurou o tranco aqui o mercado, então ele pode estar nesse processo de pullback, né, depois de uma queda aí que veio de 126 mil até os 80, então uma queda aí de 40%, né, se eu não estiver aqui enganado, o último estudo que a gente fez aqui, ó, 44, 45% entre topo fundo, tá? Então a gente está vindo para esse pullback aí, né, de recuperação aí, terceira semana fazendo esse movimento, o que é normal, tá? Mas uma região aqui bem desafiadora, 97,100, tá, pessoal? Então, cuidado para não tomar posição nesse ponto aí que é candidato a término do repique que a gente está observando aí no mercado. Então, muito cuidado com essa região do 97 e, obviamente, né, a última referência 80 mil, que se perdida, aí a gente pode vir buscar essa piscina roxa que a gente traçou aí com a mínima do mês de abril, situada em 74, tá, pessoal?
Então, Bitcoin, essa é a análise aí para vocês. Vamos passar rapidamente aí pelo nosso Ethereum. O Ethereum já vem fazendo esse pullback para essas regiões de média dentro do semanal, então cenário bem desafiador que o Bitcoin pode enfrentar aí, um espelho do que o Ethereum aqui tá mostrando pra gente, tá, galera? A gente tentou negociar fora dessa estrutura aí de semanal, né? Esse triangulão, como a gente fala aqui, esse triangulão, e o recado aqui foi muito ruim, né? Porque desafiou o topo histórico. Outro trade aqui dado, né, pelo canal aqui, falando antes, muito antes, tá? Desse movimento que se materializar. E ele volta aqui para dentro, né, dessa estrutura. Então o recado não é bacana, tá? E aí a próxima referência é 2.600, caso essas médias exerçam essa força aí, né, contendo o ímpeto da última semana aí para o Ethereum tentar essa recuperação. Mas me surpreendeu, tá um pouco mais forte, tá? Já desafiou aqui as médias do semanal. E Solaninha é mais fraca, né? Estrutura feia aqui também. A média de 9 já está bem mais colada no preço, em 153. Então tem que ter mais paciência aqui com a Solana, tá, pessoal? No momento aqui também eu ficaria bem concentrado apenas ali Bitcoin e Ethereum, tá bom? Mas Solana também vai ter desafio acima de 147. É um ponto bem interessante. Galera, para a gente ampliar um pouco aí também o leque, aí, o conteúdo, vou abrir aqui, já está aberto na verdade, a outra plataforma que eu opero, não cripto, mas mercados, principalmente aí Bovespa, tá? E aí eu quero deixar aí dois insights para vocês hoje. Já vai deixando o likezão, pessoal, likezão aí na humildade aí para você. Se quiser mais desse tipo de conteúdo, escreve aí, ó, escreve aí IBOV, tá? Se vocês querem mais desse tipo de conteúdo, que na verdade é um pós-mortem aqui, né? Uma análise de trade que a gente vai fazer aqui agora. É, eu vou. Podia até ser outro vídeo, né? Isso daqui, mas eu tô com preguiça, eu vou gravar tudo aqui no mesmo e já fica num formato aí bacana para vocês assistirem e observar esse tipo de cenário, tá? Galera, aqui olhando para o dia de hoje aqui na nossa matriz, né, nosso Ibovespa, nós tivemos aqui o início do dia, tá? Então esse tracinho aqui é onde tivemos o fechamento aqui no dia de ontem e hoje o dia abriu já pesado aí, né, na queda até exatamente aqui às 10h30. Vocês podem estar estranhando, pô, não tem uma média aqui nesse gráfico? Não precisa, tá? Nesse contexto aqui que eu quero passar para vocês de trade, não precisa de média, tá? A gente, pessoal, movimento bem comportado hoje, né? E a correlação funcionando entre dólar e índice. A gente teve aqui o mercado cravando o fundo exatamente na vela das 10h30, tá? Do mesmo jeito que o dólar cravou a máxima no pico do estresse, ali na vela das 10h30. Então, esses horários é que a gente tem que estar mais atento, né? Que é o filé mignon aí do mercado financeiro, esse horário para a gente estar operando. E a bolsa americana, se não me engano, está abrindo 11h30, né? Por conta do horário de verão. Mas o que a gente tem que ficar atento aqui é na movimentação do gráfico. Como eu falei, vamos começar aqui do lado direito, falando aqui do nosso índice. Primeiramente, vamos dividir aqui em duas faixas, né, pessoal? Primeiro que assim, a gente teve esse movimento e essa volta em V maravilhosa, maravilhosa, que veio aqui na fronteira, né, desse gapzinho de abertura. E além disso, pessoal, para ser mais objetivo aqui, né, eu poderia ficar dissecando aqui o gráfico um bom tempo. Hoje foi um dia positivo aí, e o que eu quero chamar a atenção para vocês é olhar primeiramente esse primeiro movimento do mercado, igual eu falei, tem um horário aí que tem mais volatilidade. Pode observar que depois do meio-dia
caiu muito o movimento, né? Ficou bem lateral a movimentação aqui do mercado. E hoje foi um dia que foi direcional, mas dificilmente o mercado dá esse tipo de perdão que a gente fala aqui, né? Porque ele foi para um lado, depois devolveu tudo, né? Na alta, do mesmo jeito que o dólar teve um estresse e retornou. Então, o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, né, pessoal, de uma forma bem objetiva, tem estilos e estilos de operar. Eu prefiro o mercado se mostrar, né, desenhar mais ali as velas durante o pregão para ter um trade que encaixe melhor o meu operacional, tá? Tem gente que não. Por exemplo, tem estratégias que a gente poderia já ter olhado esse tipo de movimentação e já sair fazendo uma vendinha aqui, tá? Tem estratégias para ser feito isso. Eu também não estava na tela aqui nesse momento, então acabei olhando para o mercado mais ali na parte do almoço, tá? No horário do almoço mesmo, pessoal. Então, aqui fizemos esse fundo, né, às 10h30. E aí, um ponto interessante, para quem já acompanha, é muito fácil a gente olhar aqui agora e falar que o mercado ia fazer o fundo aqui, né, pessoal? Mas a gente tem como acompanhar alguns indicadores e a própria vela que foi apresentada aqui de mostrar uma exaustão para a gente. Então, como que a gente vai detectar isso? Primeiro que aqui a gente está no gráfico de 10 minutos. Isso aí pode causar um pouco de estranheza. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, o gráfico aqui de 5 minutos, o gráfico de 5 minutos, o contexto ele vai mudar um pouco. Ó, por quê? Aí é uma aula do que a gente chama aqui de blended candles, ou seja, a visão que eu mostrei para vocês nos 10 minutos é a visão somada dessas duas velas de 5. Então, quando a gente olha aqui nos 10 minutos, a gente vê isso aqui uma barra só. Tá? E aí entra o primeiro detalhe aqui que a gente tem que se atentar, que é a possibilidade disso aqui ser uma exaustão, e principalmente, se confirmar dessa exaustão, qual que é o próximo passo, né? Qual que é o próximo trade a ser executado aqui? E o trade é da barra ignorada, né? Então, quando a gente tem esse movimento de exaustão, no intraday aqui, difícil, né, da gente tá com isso ali de bate-pronto, então tem que estar realmente treinando bastante aí a visão aí para quando acontece esse tipo de situação, tá? Então aqui um trade bem possível, tá, pessoal? Era justamente a gente pegar a amplitude, né, dessa barra aqui de exaustão quando cancelada e jogar ela para cima, tá? Pode observar que foi precisamente onde o mercado começou a sentir esse ponto, né? Então, ou seja, ele devolveu esse movimento aqui da barra de exaustão jogado para cima. E aí a gente tinha uma confluência com esse movimento também, que era essa região aqui de topo do intraday, tá? Próximo também de fechar aqui o gapzinho do fechamento de ontem, tá? Então, aqui acho que é um ponto bem interessante, tá, pessoal? Que funciona bastante para vocês monitorarem, claro. Um stop aí também salgadinho, né? Porque 1.350 pontos de um stop. Então, se eu estou com um contrato aqui apenas, já passaria aí um stop quase R$ 300, tá? Mas ao mesmo tempo, é um padrão aí interessante de ser operado e tem que acreditar na operação, né? E aí ele deu também esses 1.350 pontos jogados para cima, tá? Então essa ideia, tá, pessoal? Eu queria reforçar com vocês questão do horário, para estar operando, identificar esses padrões e ter ali um risco-retorno ajambrado. E depois do meio-dia, 1 hora, o movimento aqui do mercado secou, tá bom? Mesmo raciocínio aqui para o nosso dolinha. Galera, vai deixando aí o like, hein? Quem tava com saudade aí dos vídeos, hoje já tá aí com um videozaço aí para vocês acompanharem. E aqui o mesmo raciocínio, tá, pessoal? O mesmo raciocínio aqui do nosso dolinha. 10h30 foi o fundo aqui do nosso índice e o clímax também no dólar. Tá? Então a mesma coisa aqui, o mesmo raciocínio, tá, pessoal?
exaustão. O movimento do dólar foi bem técnico. Olha como ele já abriu. A primeira vela do dia foi aqui. Já fez aqui um Marubozu. Então, muito interessante para quem estava de olho aqui e quis confiar nesse tipo de setup. Observa que ele deu uma entrada aqui, o stop aqui embaixo, e depois ele foi embora, tá? Deu aqui um trade magnífico. Não estava aqui na tela nesse momento, só ali perto do meio-dia, mas foi um trade bem bacana aí para quem conseguiu se aproveitar e aí analisar, porque essa possível exaustão também foi confirmada, né, pessoal? E aí a gente teve um movimento aqui inverso, né, do dólar também replicar aqui para baixo essa mesma amplitude, tá? Observa que dentro dessa grande barra aqui do dólar, ele ainda também veio buscar, né, um pouco dessa mitigação e essa vela com esse pavio aqui imenso, ela também veio buscar aqui um pouco da região da barra, né, elefante, de exaustão aqui. Então aqui foi um processo que entrou muita venda, né? Quando veio desafiar o movimento que até então já estava considerado aí como perdido, né? Então entrou uma reação muito forte aqui do mercado para entregar então essa mesma amplitude aqui só que para baixo, tá pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro, né, esse movimento aí para vocês, tá bom? E depois aí realmente ficou muito ruim o mercado, tá? Cuidado que amanhã isso aqui pode ser o contrário, tá? Que bom que eu lembrei disso. Amanhã isso aqui pode ser o contrário, a parte da manhã mais morna num banho-maria e o mercado aí sim, né, na hora da notícia, na hora do Fed aí soltar o anúncio, o mercado sacudir. Então, cuidado, tá, pessoal? Principalmente aí com o tamanho de posição que vocês vão estar alocando, porque o mercado vai estar bem nervoso aí nesse momento e vocês podem ser é, liquidados, né, pela mesa aí da corretora. E aí é um stop aí bem salgado. Tá bom? Galera, me despeço de vocês aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam até o final, que estavam com saudade aí dos vídeos também. Deixa aí o seu likezão, tá? Se vocês gostaram do vídeo. Vou terminar aqui a edição e já subo o vídeo para vocês aí. Beleza? Tamo junto, galera. Ó, sigam aí também no Instagram, Cascalho Cripto Deuses. Valeu, tamo junto.